Olá pessoal, vamos então à resolução de mais dois exercícios aqui do livro do Hibbeler, Mecânica para Engenharia. Exercícios que pedem para a gente calcular o momento em determinado ponto e nos dão algumas figuras geométricas um pouco mais elaboradas. Então vamos começar pelo 4.6, que é um exercício bem simples, e depois a gente vai para o 4.20. Então o que o exercício pede? Determine o momento da força em relação ao ponto O. Então, da força de 500 N em relação a esse ponto aqui. Primeira coisa, o que a gente precisa saber de conteúdo para resolver esse exercício aqui? Os dois, né? Que momento é igual a força vezes distância. E que para ser um momento, a gente precisa ter uma perpendicularidade entre essas duas variáveis, entre a força e a distância. Caso contrário, ele só vai movimentar o nosso sistema em x, em y e z. Tendo distância perpendicular, ele vai fazer um giro em relação a algum ponto. Então, a primeira coisa que eu sugiro, vamos decompor essa força. Força em y e força em x. Muito bem, depois disso vamos marcar as distâncias que geram os momentos. Então aqui a gente tem uma distância para o ponto O. Vejam, essa aqui é a distância y, então ela vai fazer momento com a força x. Para ser perpendicular, ó. Ambas estão a 90 graus uma da outra. Ok, a dúvida que surge, mas aqui ele não está gerando momento. Ele não precisa ser diretamente por essa distância, é pela barra que está aqui no sentido circular. Mas ele gera momento sim, e a distância que tem que ser considerada para o momento é a distância da força até o ponto que a gente quer calcular. Então é essa aqui. E a outra distância que a gente vai utilizar é essa distância aqui. A distância em x. Que vai fazer momento com a força y. Muito bem, essa distância aqui a gente já sabe é 3 metros por causa do raio. Esse valor aqui a gente já sabe, vou colocar de azul, é 3 metros porque é o raio também, então a gente consegue calcular os ângulos. Então vamos lá, o que a gente vai aplicar de fórmula? Primeira coisa, decomposição das forças. Nossa força x, quanto é que vai ser? Nossa força y, quanto vai ser? Força x. Esse ângulo a gente sabe que é 45, né? Essa força está na mesma linha da linha que mostra o nosso raio. Então, o Fx vai ser 500 newtons vezes cosseno de 45, porque está encostando no ângulo. A nossa força y vai ser 500 newtons vezes seno de 45. Ambas vão dar 353,55 newtons. Muito bem, já temos metade do exercício. A gente tem uma fórmula que precisa calcular a força e a distância. Já sabemos as duas forças, agora a gente precisa determinar as distâncias x e y. Como é que a gente vai fazer isso? Distância x. O que é a distância x? É 3 metros mais esse pedacinho aqui. Como é que a gente vai calcular esse pedaço aqui, ó? A gente sabe que formou um triângulo retângulo aqui, ó. Entre a distância x e y tem 90 graus, porque é perpendicular. A gente tem a hipotenusa, 3 metros, e a gente precisa saber o cateto adjacente. O cateto que está encostando nos 45 graus. Portanto, vai ser 3 metros vezes cosseno de 45 graus. E aí, isso aqui vai dar 5,12 metros. A distância y, mesma coisa. 3 metros vezes, aí é o cateto oposto aqui, então vai ser, vai ser 3 metros, na verdade, né, vezes cateto oposto, seno
de 45 graus. Lembrando que aqui não tem nada para somar, né? Aqui tem esses 3 metros iniciais até o centro do nosso semicírculo. Na distância y não temos nada, então vai dar 2,12 metros. Então, com as distâncias calculadas, o nosso cálculo está praticamente terminado. Eu sei que alguns ficaram com dúvida aí no porquê que o seno e o cosseno. Vamos lá, nós temos um triângulo aqui, 3 metros, 45. Eu quero saber o valor de x e o valor de y. Então vamos lá. Cosseno de 45 graus é igual a cateto adjacente, x, que seria o nosso dx, na verdade, dividido pela hipotenusa. 3 metros. Então eu isolei, vamos colocar de dx. Ficou dx igual a cosseno de 45 vezes 3. A mesma coisa vocês façam com y aí. Todo mundo entende essas operações aqui, ó. Desenhe o triângulo aí para ficar bem claro. E aí agora sim, a gente calculou o momento. Lembrem que momento, para ser positivo, a gente considera geralmente a convenção sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. Então vamos lá. Força em x vezes a distância em y, 353,55 vezes a distância em y, 2,12. Esse momento aqui vai ser positivo, porque em relação ao nosso ponto O, ele está fazendo nossa estrutura girar desta maneira aqui. O momento em y, ele está fazendo a nossa estrutura girar, nesse sentido. Então, desculpa. O x é negativo, está girando no sentido horário. O y está fazendo nossa estrutura girar no sentido anti-horário, então ele é positivo. Aqui, negativo para a força em x. Vejam aqui, a gente tem a força em x, a distância em y. E aí, para o outro lado, a gente vai ter mais 353,55 vezes 5,12. Então, força em y, distância em x. Esse valor aqui vai dar um momento de 1061 aproximado, 0,12 newtons vezes metro. Então, essa aqui é a primeira resposta. Deu positivo, significa que a intensidade resultante dele está acontecendo no sentido anti-horário da nossa estrutura. Positivo. Então, cuidem com os sinais e tentam fazer a leitura de para que lado ele está fazendo nossa estrutura girar. Agora, questão 4.20. A pinça são usadas para prender as extremidades do tubo de perfuração P. Então, aqui a gente tem um tubo de perfuração. Se um momento de 1.200 newtons, então aqui ele está dizendo que esse momento é 1.200 newtons vezes metro, é necessário em P para girar o tubo, determine a força que precisa ser aplicada no cabo da pinça F, considerando que o ângulo aqui seja 30 graus. O primeiro passo é a mesma coisa aqui, determinar a decomposição da força. Trabalhar com ela. Então a gente vai ter força em X, força em Y. Já vamos analisar o momento. Ó. Tanto a força em Y vai tentar girar a nossa pinça dessa maneira. Pense que a gente está fazendo esse esforço aqui, está girando no sentido horário. Quanto a força em X também, isso aqui lógico, numa intensidade menor, porque a distância é menor. Muito bem. Em relação ao ponto P aqui, a gente vai ter essa distância, que é a nossa distância x, e vai ter essa distância aqui, que é a nossa distância y. Lembrem que as distâncias a gente sempre vê perpendicular à força, não importa o formato da nossa estrutura, ela vai ser considerada perpendicularmente. Sendo assim, o nosso momento, essa questão é até mais fácil do que essa, vai ser igual a força x vezes a distância y, negativo, né, porque está no sentido horário, menos a força y vezes a distância x.
O nosso momento é no sentido anti-horário, é no sentido horário que está acontecendo. Então vai ser menos 1.200 igual. A força em x, qual vai ser? Vai ser a força que a gente quer saber, é a incógnita, vezes o seno de 30, porque o ângulo está encostando no y. Então vai ser seno de 30. Ó. Cateto oposto agora é a nossa força em x. Então, menos isso aqui. 50 milímetros. Como aqui a gente tem metro, a gente tem que transformar esse milímetro para metro. Então, vai ficar 0,150 milímetros são 15 centímetros, 0,15 metros. Menos a força em y vai ser força vezes cosseno de 30, porque está encostando no FY, vezes a distância x. A distância x está aqui, 1.075 milímetros, ou seja, 1,075 metros. Desta maneira, a gente vai ficar com menos 1.200 newton vezes metro, a gente já sabe, já tinha colocado aqui, igual a menos f vezes seno de 30 vezes 0,15, isso aqui vai dar menos 0,075f, e menos f vezes cosseno de 30 vezes 1,075 vai dar menos 0,931f. Soma as duas coisas aqui e isolo o nosso valor de f, a nossa força. 1.192,9 newtons aproximadamente. Ou seja, para que eu consiga fazer um giro ali no ponto P analisado com um momento de 1.200 newton vezes metro, eu precisaria aplicar uma força de 1.192,9 newtons com esse formato de chave. Se essa chave não fosse, se ela fosse reta, por exemplo, se ela não tivesse esses detalhes aqui, já mudaria totalmente minha força. Então, na verdade, o que a gente precisa saber é decompor as forças e as distâncias para que elas fiquem perpendiculares e aplicar na equação momento igual a força vezes distância que eu coloquei aqui no início.